Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar para falar aí sobre coisas do mundo do futebol e principalmente do futebol carioca. E se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, por favor. Pode marcar sua inscrição. Deixem o like nos nossos vídeos, comentem nos nossos vídeos, porque assim o YouTube entende que os nossos vídeos são relevantes para mais gente. Eu sei que eu fiquei com a missão de falar sobre o mercado da bola, mas como o mercado da bola por enquanto ainda está muito incipiente, tem muito pouca notícia do mercado da bola, eu vou falar por enquanto só, fazer uma retrospectiva do ano do futebol carioca, tá? E da seleção brasileira também. O ano no futebol carioca foi muito bom. Começou lá em janeiro com a final da Supercopa entre Flamengo e Botafogo, né? O Flamengo tinha sido campeão da Copa do Brasil de 24 e o Botafogo campeão da Libertadores. E o Flamengo foi campeão fazendo 3-1 num jogo que foi parado até por conta de uma chuva muito forte lá em Belém. O Flamengo campeão 3-1 e o Flamengo levantou aí o tetra da Supercopa, né? Aliás, o Flamengo também foi campeão estadual de 2025, também campeão em cima do Fluminense, graças a um 2-1 no primeiro jogo e depois ficou no 0-0 no segundo jogo da grande final. E aí o Flamengo levantando mais uma taça no Campeonato Carioca. E aí no Brasileirão o Flamengo foi campeão de novo, conquistou o Campeonato Brasileiro num jogo contra o Ceará na 37ª rodada. O Flamengo aí fazendo 1-0 gol do Samuel Lino. E aí o Flamengo levantando mais uma taça. E também o Flamengo foi campeão da Libertadores, quando venceu o Palmeiras por 1-0 na grande final. Gol do Danilo de cabeça. E depois o Flamengo ainda conquistaria mais 2 títulos ali nos jogos antes da final da Copa Intercontinental, o Derby das Américas e o desafio Challenger, né? O Derby das Américas contra o Cruz Azul e o desafio Challenger contra o Pirâmides do Egito, tá? Então o Flamengo finalizou o ano com 6 títulos, um ano extremamente positivo para o Flamengo, tá? Um ano em que o Flamengo só perdeu 10 partidas no ano inteiro, uma coisa inacreditável. Um ano fantástico, o ano de 2025 para o torcedor do Flamengo. Bom, para o Fluminense, o ano não foi de todo ruim também, tá? Porque foi vice-campeão carioca, perdendo para o Flamengo na final, né? E assim, eu não falei da Copa do Mundo de Clubes do Flamengo, mas o Flamengo ficou nas oitavas, tá? E teve um grande momento que foi ele venceu o Chelsea, né? Na primeira fase, ganhando por 3-1. Mas o clube carioca que chegou mais longe na Copa do Mundo de Clubes, sem dúvida, foi o Fluminense, né? E aí foi o auge da temporada do Fluminense, né? O Fluminense chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E foi, digamos assim, o Fluminense foi o primeiro brasileiro a mostrar um grande futebol na Copa do Mundo de Clubes, quando ele jogou contra o Borussia Dortmund e ficou no 0-0. Aí você vai dizer, pô, 0-0 mostrou um grande futebol? Sim, mostrou um grande futebol. Por quê? Porque era o Borussia Dortmund, não era um time qualquer, né? E tudo bem, jogou no calor, tal, mas o Fluminense tem um orçamento infinitamente menor que o do Borussia Dortmund, né? Foi lá, ficou no 0-0 e poderia muito bem ter ganho o jogo. Tudo bem que depois quase ficou fora ainda na primeira fase, né? Porque ganhou com sofrimento lá do time coreano e depois empatou contra o Mamelodi Sundowns, jogando mal, por sinal, né? Mas depois ele foi para a segunda fase e aí eliminou a Inter de Milão nas oitavas, jogando muito bem, e depois eliminou o Al Hilal nas quartas, também jogando muito bem.
Aliás, o Al Hilal que tinha tirado o Manchester City num jogaço, né? Ganhando por 4-3. E aí o Fluminense chegou na semifinal e sucumbiu diante do Chelsea. E o Chelsea foi campeão mundial. Bom, e depois o Fluminense acabou chegando na Libertadores via Campeonato Brasileiro na fase de grupos, direto. O Fluminense terminou em quinto no Brasileirão, conseguiu aí a vaga direta na fase de grupos, fazendo um Campeonato Brasileiro bem bacana na parte final, né? Bom, Botafogo. Botafogo fez um começo de ano bem ruim, largou o Campeonato Carioca para lá, ficou em nono, né? Foi perdeu a Supercopa para o Flamengo, perdeu a Recopa Sul-Americana para o bom time do Racing, né? O Racing que, aliás, dificultaria bastante a vida de brasileiros na Libertadores. O Racing quase tirou o Flamengo nas quartas de final, por exemplo, né? Ficou no grupo do Fortaleza e passou, e o Fortaleza não, na fase de grupos, né? Então, o Racing foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Botafogo, ganhando os 2 jogos, né? Botafogo foi mal no estadual. E aí começa o Brasileirão, o Botafogo não começa muito bem e vem a troca de treinador. E o Botafogo, ele vem com o Renato Paiva, e o Renato Paiva até que começa bem, né? Começa com um 0-0 contra o Palmeiras, por exemplo. Aí a torcida do Botafogo se anima, né? Pô, legal, 0-0 contra o Palmeiras lá em São Paulo, beleza, né? Aí vem a Copa do Mundo de Clubes. E aí o Botafogo, ele cai num grupo difícil contra o PSG, contra o Atlético de Madrid e contra o Seattle Sounders. Botafogo vence o Seattle Sounders na estreia, que era meio que a obrigação dele, né? E depois ele tem os duelos mais duros possíveis, né? O PSG, o atual campeão europeu, e o Atlético de Madrid na última rodada, né? E aí, meu amigo, o Botafogo, ele ganha do PSG. Ele faz um jogo espetacular contra o PSG. Joga fechadinho no contra-ataque e tal, mas faz um jogo maravilhoso contra o time francês e ganha por 1-0, né? Aliás, para a grande felicidade do nosso querido amigo Diego, né? 1-0 Botafogo foi o grande momento do Botafogo no ano, né? E depois ele perde para o Atlético de Madrid, quase fica fora ainda na fase de grupos. E aí vai para as oitavas de final, passa em segundo no grupo, né? Vai para as oitavas e pega o Palmeiras e perde para o Palmeiras nas oitavas. E aí depois, Campeonato Brasileiro, o Botafogo faz uma campanha mais ou menos, aí no final ele dá uma certa arrancada e nas últimas rodadas ali o Botafogo dá umas tropeçadas e acaba terminando em 7º lugar no Brasileirão aliás, em 6º lugar no Brasileirão e termina fora da zona da Libertadores, né? Da zona da Libertadores não, fora da fase de grupos da Libertadores, porque na zona da Libertadores ele terminou, mas na fase de grupos não. Por quê? Porque o Botafogo, para isso, para entrar na fase de grupos, dependia de ou o Fluminense ou o Cruzeiro, ou até os dois fazerem a final da Copa do Brasil, né? Mas um dos dois ser campeão da Copa do Brasil. Mas nenhum dos dois chegou sequer à final, né? E o Vasco? Até o Vasco teve seus grandes momentos no ano, né? O Vasco começou claudicante no Campeonato Carioca, né? Fez um Campeonato Carioca mais ou menos, chegou ali na semifinal, perdeu para o Flamengo, 2 jogos arrastados, né? E aí foi para o Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, assim, ele fez uma campanha dentro do que se esperava. O que se esperava era fugir do rebaixamento. Fugiu. Mas teve grandes momentos e momentos bem ruins, tá?
Por exemplo, o Vasco não perdeu nenhum jogo para o Flamengo, que é uma coisa bem positiva para um time mais limitado do que o time do Flamengo, né? O Vasco goleou o Santos, tá? Lá em São Paulo. É um grande momento, né? O Vasco ganhou do Cruzeiro, terceiro colocado, né? Em São Januário, mas ganhou. O Vasco ganhou do Bahia, que foi o sexto colocado, aliás, o sétimo colocado do Brasileirão, né? Então, eu estou elencando aqui alguns grandes momentos e o Vasco, talvez esse aqui seja o momento mais importante. O Vasco goleou o Internacional jogando em casa, né? Por que talvez seja esse o momento mais importante? Porque foi ali que o Vasco realmente fugiu do rebaixamento. Na penúltima rodada do Brasileirão. A vitória por 5-1 para cima do Internacional. Porque os dois estavam ali brigando diretamente para não cair e o Vasco foi lá e fez 5-1 e ficou tranquilo para a última rodada, não precisando de ponto nenhum, né? O Vasco pôde até poupar o time titular contra o Atlético Mineiro. O grande momento do Vasco na temporada veio na Copa do Brasil. Que aí o Vasco na Copa do Brasil chegou nas quartas de final, pegou o Botafogo. Todo mundo imaginava que era o Botafogo que ia passar, que o Botafogo, muito embora não estivesse num grande momento na temporada, ele tinha mais time que o Vasco, né? Aí, primeiro jogo, empate em São Januário, tal, aí tudo bem, beleza. Com o Vasco jogando um pouquinho melhor que o Botafogo. Segundo jogo, no Newton Santos, outro empate, com o Vasco jogando também melhor. Aí, pênaltis, o Vasco vai lá e passa pelo Botafogo, né? Com o Léo Jardim brilhando nos pênaltis. Semifinal, Fluminense e Vasco. Eu, inclusive, dizia que a final da Copa do Brasil seria Fluminense e Cruzeiro. Por quê? Porque, para mim, Fluminense e Cruzeiro tinham mais time do que Corinthians e Vasco, respectivamente, né? Do que Vasco e Corinthians, respectivamente. Não foi bem assim. Por quê? Porque o Vasco jogou melhor que o Fluminense no primeiro jogo, um pouquinho melhor que o Fluminense no primeiro jogo, foi lá e ganhou por 2-1, né? E o Vasco jogou melhor que o Fluminense no segundo jogo. Mesmo assim, o Fluminense ganhou o segundo jogo por 1-0, né? E foi para pênaltis, e aí o Vasco acabou levando a decisão, a vaga na final, né? E aí, realmente, o Vasco enfrentou o Corinthians na grande decisão. E aí o Vasco acabou sucumbindo ao time do Corinthians, né? E é muito engraçado, porque quando o Vasco, nas duas vezes em que ele foi, em que ele não era favorito, ele passou, né? Aí na vez que ele poderia ser considerado como favorito contra o Corinthians, porque o segundo jogo era em casa, tal, aí ele acabou sucumbindo diante do Corinthians, porque o Corinthians, ele não é que ele tem um time muito melhor que o do Vasco, não. Mas o Corinthians tem Memphis Depay, tem Yuri Alberto, entendeu? Tem jogadores com capacidade de decidir. E o Vasco também tem Felipe Coutinho, tem Verratti no banco, tem o nosso querido Ryan também, tem jogadores que sabem fazer gols, né? Mas na hora H, o Corinthians foi lá e fez 2-1 no Maracanã e acabou sendo campeão da Copa do Brasil. O Vasco é um clube que está em plena reestruturação financeira e que, no futuro, espero que dê muitas alegrias à torcida, tá bom? Bom, minha gente, então, nos próximos vídeos a gente vai falar muito sobre mercado da bola. Mas nesse, como o mercado da bola ainda está muito incipiente, muito no começo, a gente resolveu falar um pouquinho sobre
a retrospectiva do ano do futebol carioca, que foi bastante positivo, tá bom? E a seleção brasileira, eu espero que a seleção brasileira faça uma grande Copa do Mundo em 2026 e tomara que leve o Hexa, independente do que aconteceu nesse processo todo aí, porque a seleção brasileira adora ganhar títulos em situações muito difíceis de classificação para a Copa do Mundo. Bom, minha gente, a gente vai, mas a gente volta ao longo da semana, tá bom? Tchau, tchau.